A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mulheres curadas. Hoje quem fala com vocês é Daniele. Estou aqui para trazer mais uma reflexão sobre o nosso mês Família aos Pés de Jesus. Estamos terminando o mês e venho aqui trazer essa palavra para vocês. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 5 e 6 diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua Voloide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aqui, Paulo escreve a Timóteo, lembrando a ele de onde vem a fé dele, né? Onde primeiro habitou a sua fé. E nós, como mulheres, como mães, aqui ele fala de duas mulheres, de Lóide e de Eunice. Eunice, eu quero trazer para nós, estamos falando de família. Eunice, a mãe. Na Bíblia nós encontramos várias mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mulheres que foram usadas por Deus. No Antigo Testamento nós temos Ana, Sara, Débora, Esté, Abigail. No Novo Testamento temos Maria, temos Madalena, Priscila, Febe, Lídia. Mulheres que impactaram, né, a palavra de Deus e foram lembradas nos seus evangelhos, na sua palavra. Poderíamos falar sobre essas mulheres hoje, mas hoje, com o tema voltado Família aos Pés de Cristo, nós vamos falar de Eunice. Eunice era uma mãe. Aqui fala sobre Eunice, a mãe, não fala Eunice, a pregadora, Eunice, a colaboradora, como fala de outras mulheres. Fala de Eunice, a mãe de Timóteo. Então, ela contribuiu, impactou diretamente na vida de seu filho. Ela era uma mulher de Deus. E a vida dela impactou Timóteo e Paulo, que Paulo chega a lembrar Timóteo de onde foi que foi gerada ali naquele momento a consistência da fé de Timóteo, que veio da sua mãe e da sua avó. Então, Timóteo, ele era um menino que tinha uma saúde frágil, era um garoto, era bem jovem, tinha saúde frágil, era tímido. E Paulo fala a Timóteo: olhe para sua mãe. É incrível isso. Paulo fala para Timóteo: olhe para sua mãe como referência. Nossos jovens, nossos filhos precisam dessa referência. Nossos filhos, eles precisam ter um ponto assim, a quem ligar. Por mais que o mundo tente afastar os nossos filhos de nós e de Deus, quando nós somos um ponto de referência, nós brilhamos e Ele irá ver as nossas referências, mas nós temos que ser. Para sermos esse ponto de referência, nós em Eunice encontramos alguns guias. Em Eunice, nós encontramos que Eunice era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. E ninguém pode ser louvado pela sua fé se não for conhecedor da sua palavra. Então a fé de Eunice era louvada, mas com certeza era uma mulher que tinha conhecimento das Escrituras. Eunice levou a sério as Escrituras Sagradas e exerceu influência sobre seu filho. E nessa geração onde a mulher tem que ser várias coisas, né? Nesse mundo moderno, onde nós temos que ser várias coisas, eu acho que onde nós mais falhamos é nesse ponto, de sermos essa mãe que exerce essa influência da palavra de Deus sobre os nossos filhos. Nós estamos tão fora de casa que nós simplesmente perdemos a oportunidade de sermos essa influência, de sermos esse ponto da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. E às vezes chegamos em casa já cansados, nem lembramos mais, filho, vem aqui, vamos aqui ler a palavra de Deus juntos, vamos orar juntos. É necessário que isso aconteça. É necessário convocar os filhos e orar junto com eles e ler a palavra de Deus junto a eles. Então,
Eunice com certeza tinha essa prática. Nós temos que disciplinar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eunice havia ensinado seu filho qualidades especiais. Eunice havia ensinado obediência. Está lá em 1 Timóteo 1,18. Eunice havia ensinado Timóteo a obediência. 1 Timóteo 1,18 diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Eunice ensinou a Timóteo a dedicação, a disciplina. Está lá em 1 Timóteo 4,12, que diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eunice ensinou a Timóteo a ter uma vida santa. Em 1 Timóteo 11, 1 Timóteo 6, versículo 11 e 14. Diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. E ensinou a Timóteo a ser sincero. Em 2 Timóteo 1, esse é um dos pontos principais, irmãos, que nós temos que ensinar aos nossos filhos, a sinceridade diante de Deus. Diga a Deus quem você é. E para que isso aconteça, nós temos que dizer-lhes, eu digo a Deus quem eu sou, que eu sou pecadora, que eu erro, entendeu? Assumir nossas fragilidades diante, sim, dos nossos filhos, porque eles vão aprender a fazer isso também diante de Deus. Então, em 2 Timóteo 1, o versículo 4 diz assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-los, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, que a gente leu, que é o 5. A fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Então, o versículo que nós lemos no começo, a fé não fingida. Nós temos muito que ensinar aos nossos filhos. E às vezes eu me pergunto, como seria se Deus agisse conosco da mesma forma que nós agimos com os nossos filhos? Porque Deus é nosso Pai. Então, como seria? Como a gente se sentiria? Como nós agimos com os nossos filhos, se Deus fizesse o mesmo conosco? Então, faça como se Deus fizesse ao seu filho, né? Seja esse instrumento de Deus na vida dos filhos de vocês. Eunice, ela mostra o impacto de uma mãe, como uma mãe pode impactar a vida de um filho, como é importante instruir bem os nossos filhos. Que sejamos essa mulher, que sejamos essa mãe que impacta na palavra de Deus poderosamente os nossos filhos. Nesse momento vamos orar. Senhor, no nome de Jesus eu coloco diante de Ti todas as mães aqui presentes neste grupo que estão ouvindo esse áudio. Como nós precisamos impactar a vida dos nossos filhos com a Tua palavra, Deus. Nos dê ousadia, Senhor. Nos abençoa, ó Deus, para que nós possamos ouvir e não esquecer de ensinar essa palavra aos nossos filhos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nós precisamos do Teu auxílio, porque só nós não conseguimos, nós sabemos. Nos ajuda, Deus, a dia após dia sermos essa mãe que vai ser lembrada, porque ela ensinou a palavra de Deus ao seu filho. Nos ajuda, Pai. Pedimos Teu auxílio, Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas, nos dá a oportunidade, Senhor, nos lembra, nos diz o principal que você tem nessa terra é educar essa criança nos caminhos do Senhor. O principal que nós temos que fazer, nossa missão aqui é essa. Que a gente não venha a esquecer, Deus. E no nome de Jesus, abençoe as nossas vidas. Guarda este dia, Senhor, e cuida de nós. Um abraço a cada uma de vocês.
Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.